pouco mais de 900 anos antes de Cristo. Preste muita atenção, porque eu preciso fazer um panorama histórico aqui para a gente entender algo sobre Elias. O reino de Israel, que estivera unido sob o reinado do rei Salomão, se dividiu quando seu filho Roboão assumiu o trono. Roboão, filho de Salomão, não quis aliviar as cargas de impostos que oprimiam o povo. Muito ao contrário, ele aumentou a carga tributária. E por causa disso o reino se dividiu. O reino do norte, Israel, liderado pela tribo de Efraim, ficou sob o reinado de Jeroboão. E o reino do sul, cuja principal tribo era Judá, ficou sob a liderança de Roboão, filho de Salomão. Roboão reinaria unicamente sobre Judá e Benjamim. Jeroboão reinaria sobre 10 tribos, lideradas por Efraim. Mas nós precisamos conhecer um pouco a trajetória até chegarmos a Acabe, rei de Israel. Desde Roboão, a divisão do reino, Jeroboão, rei do reino do norte, até Acabe. Depois de ser aclamado rei pelas 10 tribos de Israel em Siquém, as 10 tribos lideradas pela maior delas, que era Efraim, Jeroboão escolheu como cidade capital do reino Siquém mesmo, nas montanhas de Efraim, a maior das 10 tribos. Depois mudou a capital para Peruel. 1 Reis capítulo 12 vai contar esses fatos. Jeroboão monta a capital nas montanhas e mantém, mesmo tendo a sede do reino nas montanhas, ele mantém um medo, há um medo que o oprime continuamente. O medo de Jeroboão é que as 10 tribos, por causa do culto a Deus que era praticado em Jerusalém, capital do reino do sul, que as 10 tribos, indo cultuar lá em Jerusalém, se desligassem dele, Roboão, e voltassem, Jeroboão, e voltassem para o reinado de Roboão, filho de Salomão, rei do sul. Então Jeroboão faz o seguinte, a Bíblia diz, em 1 Reis capítulo 12, depois de aconselhar-se o rei, aqui Jeroboão, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém, aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram a vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel, e o outro em Dan, e isso veio a ser um pecado, um no norte e outro no sul, nos extremos do reino, para que o povo de jeito nenhum saísse do território para ir cultuar lá no reino do sul. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Ele começa a instituir um culto pagão que Deus nunca havia ordenado. O culto era praticado em Jerusalém, em Judá, sob a liderança de sacerdotes da tribo de Levi de Israel. Jeroboão, para não perder o reino, para não correr o risco na cabeça dele, de os seus súditos irem para o reino do sul, irem cultuar e já se afeiçoarem a Roboão, seu adversário, e o deixarem, ele diz: eu vou trazer o culto para o reino do norte. Jeroboão mergulha Israel em idolatria, coisa que não havia acontecido até o reinado de Salomão, não tão abertamente assim, apesar de as mulheres de Salomão terem corrompido o seu coração. Mas agora Israel vai começar uma descendente vertiginosa com o reinado de Jeroboão. Um profeta chamado Aías, que já era velho, estava cego. A Bíblia diz que os seus olhos já estavam escurecidos. Tinha sido o homem que Deus tinha usado para dizer que Jeroboão reinaria sobre o reino do norte, porque Deus rasgaria o reino da mão de Roboão, filho de Salomão. Então Aías tinha profetizado que Jeroboão seria rei. Agora o filho dele fica doente.
Abias. Até o nome do menino é parecido com o nome do profeta. O profeta era Aías e o filho de Jeroboão era Abias. Abias fica doente. E Jeroboão, conhecidíssimo evidentemente, rei, diz para sua mulher: faz uma coisa, vista um disfarce e vá até o profeta Aías para pedir a bênção de Deus para o nosso filho. Ela vai disfarçada à casa de um profeta cego para pedir a bênção de Deus sobre seu filho, que era evidentemente filho também do idólatra Jeroboão, rei do Reino do Norte. E lá vai ela. 1 Reis capítulo 14, a partir do verso 5, conta para nós como foi o encontro da mulher de Jeroboão com Aías, o profeta. O Senhor, diz o verso, disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que entrando ela fingirá ser outra. Não dá para esconder coisa séria desse tipo de profeta. Qual era a característica física de Aías nesse momento? Ele era cego. A mulher estava olha isso. A Bíblia diz: sucedeu, verso 6, que ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe: entra, mulher de Jeroboão. Isso é profeta, gente. Entra. Por que te disfarças assim? Ele é cego, hein? Ele não está vendo nada. Pois eu sou enviado a ti, ele diz, com duras notícias. Vai, diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo, e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti. E tu não foste como meu servo Davi, que guardou meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que é reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo homem até ao menino, tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Meu Deus. Com Deus não se brinca. Ninguém brinca com Deus. Jeroboão está achando que ele consegue brincar com Deus e com o homem de Deus. Não se brinca nem com Deus nem com o homem de Deus. Agora, essa mulher vai voltar para casa e vai dar esta notícia para Jeroboão: nosso filho vai morrer, por causa da nossa idolatria. Mas Jeroboão reina durante 22 anos, e lhe sucede no trono seu filho Nadab. Diga Nadab. 1 Reis capítulo 14 vai nos contar a história de Nadab, também o capítulo 15. Nadab é o segundo rei, então, do Reino do Norte, depois, é claro, da divisão. Então nós temos primeiro Jeroboão, depois Nadab. Nadab vai reinar por 2 anos e será morto por Baasa, que irá sucedê-lo no trono. Olha a sequência. 1 Reis 15, a partir do verso 25, diz: e Nadab, filho de Jeroboão,
Começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado, com que fizera pecar Israel, com que seu pai fizera pecar Israel. Nadab vai manter o paganismo em Israel. Todas as abominações que Jeroboão colocou, Nadab vai manter tudo. E é claro, com o passar do tempo, o mal vai ganhando força em Israel. O mal praticado, assim como o bem praticado, se fortalece. A prática do bem faz o bem se fortalecer. A prática do mal contínua faz o mal se fortalecer. Israel agora vai mergulhando na idolatria. Veja só. E conspirou, verso 27 do capítulo 15 de 1 Reis, e conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. Veja só, Nadab estava fazendo guerra contra os filisteus, quando Baasa, do povo de Israel, o feriu e o matou. Uma conspiração. E matou-o, pois, Baasa, no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Baasa toma o trono. Sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Cumpriu-se a profecia de Aías. Deus disse: vou lançar fora toda a casa de Jeroboão. Cumpre-se a profecia. Sucedeu, vou repetir, que reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério de seu servo Aías, o silonita. 2 anos depois da morte de Jeroboão, cumpre-se a profecia de Aías. Baasa mata Nadab e mata toda a casa de Jeroboão e toma o trono. Baasa é agora o 3º rei de Israel. Então nós temos, diga, Jeroboão, Nadab, e agora nós temos Baasa. Baasa é o 3º rei de Israel da 2ª dinastia. A dinastia de Jeroboão sumiu. Baasa assume o trono e continua a mesma prática do mal. Baasa não se arrepende da idolatria de Jeroboão, do paganismo de Jeroboão, do distanciamento de Jeroboão e Nadab, seu filho. Baasa mantém as mesmas práticas em Israel. Veja só, 1 Reis 16, a partir do verso 1. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, mais um profeta surge, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó, e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa, e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Deus agora diz por meio de Jeú, profeta, o mesmo que tinha dito por meio de Aías. Aías fala para Jeroboão, Jeú fala para Baasa: você manteve os mesmos atos de Jeú e de Nadab. Eu vou fazer a mesma coisa que fiz com a casa de Jeroboão. E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza. E Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Diga, Elá. Elá será o 4º rei de Israel. Então nós tivemos Jeroboão, Nadab, Baasa e Elá. Elá, filho de Baasa, 4º rei de Israel da 2ª dinastia. A dinastia de Jeroboão já não existe. Ele assume o trono e permanece na prática do mal. Baasa não vai se arrepender de nenhum dos atos de Jeroboão, Nadab e companhia, Elade e Baasa. Ele vai permanecer na mesma prática pagã. 1 Reis 16, versos 8 em diante, vão nos contar inclusive como vai ser a morte de Elá. Olha só, no ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel,
e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, capitão da metade dos carros, conspirou contra ele nova conspiração. Estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se, Elá estava lá só se embriagando, em casa de Arsa, mordomo, em Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Cumpriu-se a profecia de Jeú. Com Jeroboão cumpriu-se a profecia de Aías. Com Elá cumpre-se a profecia de Jeú para Baasa. E a Bíblia diz: não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Foi uma carnificina terrível, coisa triste. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que contra Baasa ele falara, pelo ministério do profeta Jeú. Zinri conspira contra Elá, e se torna o 5º rei de Israel. Estamos já na 3ª dinastia. A de Jeroboão não existe mais. A de Baasa não existe mais. Baasa e Elá já desapareceram. Agora assume o trono Zinri, 5º rei. Ele se autodeclara rei. O mal ganhou muita força em Israel. Israel está a quilômetros de Deus. Nas dinastias idólatras de Jeroboão e Baasa, Israel começou a prática do culto a Baal. Vai se aprofundar com Acabe isso. Alguns estudiosos comparam Baal, ou até igualam Baal, a Moloque. Estava vendo uma estátua de Baal, uma estátua grande, que foi achada por arqueólogos, uma estátua grande, ele com braços estendidos e uma fenda no peito. E dentro daquela fenda eram colocadas brasas incandescentes e jogados bebês vivos ali em sacrifício a Moloque e a Baal. Isso agora é culto em Israel. Zinri assume o trono, autodeclarando-se rei. O mal ganhara força nas dinastias de Jeroboão e Baasa, mas a pergunta que nos vem, evidentemente, ao olharmos a entrada de um novo rei é: será que agora a história vai mudar? Será que finalmente Deus vai achar alguém que possa mudar essa espiral descendente, vertiginosamente descendente de Israel? Zinri tinha sido um dos comandantes do exército de Elá. Zinri assassina Elá em Tirza, toma o trono e reina, sabe por quanto tempo? 7 dias. O reinado mais curto da história de Israel foi o de Zinri. 7 dias. Quando ele assume o trono e se autodenomina rei em lugar de Elá, o que acontece é que o exército escolhe um outro homem como rei, Onri, e sitiam, o exército sitia o local, a fortaleza, onde Zinri está, lá em Tirza. E ele, temendo cair nas mãos do exército de Onri, toca fogo no palácio e morre queimado. Ele se suicida. A Bíblia diz que o palácio desaba sobre ele. Assim é a morte de Zinri, 5º rei de Israel da 3ª dinastia. 1 Reis 16, a partir do verso 15, diz: no ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza. E o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus, e o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado e até matou o rei, Elá no caso. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu sobre Israel a Onri, capitão do exército, como rei.
E subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeton e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu. Agora, um homem é escolhido pelo povo. Onri. Onri é o 6º rei de Israel, já da 4ª dinastia. Veja só. Nada disso aqui tem mais a ver com a casa de Davi. Já não temos mais sangue genuinamente real no trono. Quem Deus lá atrás tinha ungido rei fora Davi. Depois dele Salomão, depois dele Roboão. Agora a gente já tem um samba do crioulo doido aqui em Israel. Olha o samba do crioulo doido. Onri assume o trono em lugar de Zinri. Onri, rei de Israel, mantém as mesmas práticas pagãs de Zinri e de todos os que vieram antes dele. Onri encoraja a construção de altares e templos pagãos por todo o reino. Onri encoraja a construção de templos para Baal em Israel. Agora veja só, antes de a gente continuar a história, perceba o nível de caos em que Israel estava. Naqueles dias, Zinri mata o rei Elá e assume o trono. O povo, contudo, consagra como rei o comandante do exército, Onri. Onri cerca Zinri. Enquanto isso, um detalhe que eu não citei, que você vai poder encontrar no livro dos reis. Havia um outro grupo do povo que queria que Tibni fosse rei, não Onri. Mas no meio daquela bagunça toda, Tibni é morto. Onri fica com o trono no lugar de Zinri, que por sua vez tinha matado Elá. Toda essa bagunça pelo trono ocorreu em uma semana. Três homens disputando o reino de Israel, o trono de Israel, em uma semana. Isso para mim é caos. Concorda comigo? Isso é um caos. É guerra civil, é loucura. Israel está numa loucura, no desenfreamento, distante de Deus. Há uma nota de rodapé da Bíblia Vida Nova que nos dá informações preciosas sobre Onri. Primeira delas, ele foi quem edificou a cidade importantíssima na história bíblica de Samaria. Samaria foi obra de Onri, ele que construiu. Onri foi o pai do pior de todos os reis da história de Israel. Aliás, juntando Israel, reino do norte e reino do sul, não teve ninguém tão terrível quanto o filho de Onri, que foi Acabe. Onri é o pai de Acabe. Onri se fortaleceu tanto no trono que moabitas, edomitas, sírios e assírios, dizem alguns, por muito tempo lá na antiguidade chamaram o povo de Israel de casa de Onri. Israel por muito tempo foi chamado de casa de Onri, tamanha a importância desse rei. Ele se fortaleceu muito. As muralhas de Samaria, os arqueólogos dizem, foram desenterradas. As muralhas de Samaria, construídas, edificadas por Onri, são, diz a arqueologia, são as mais poderosas de todas as fortificações feitas no Oriente na antiguidade. Nada foi tão poderosamente forte quanto as muralhas de Samaria. Onri, em apenas um século, edificou Samaria e transformou Samaria numa das maiores cidades da sua época, um centro de riqueza, de idolatria e de depravação sexual. O culto pagão a Baal envolvia práticas imorais culticas. Esse era Onri.
Miqueias, profeta, temos livro aqui na Bíblia de Miqueias. Miqueias, o profeta, profetizando contra Israel, fala sobre os estatutos ou decretos de Onri. Olha o que Miqueias diz. Miqueias capítulo 6, versos 15 e 16. Vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho. Vocês têm obedecido aos decretos de Onri e a todas as práticas da família de Acabe, e têm seguido as tradições deles. Ou seja, Onri estabeleceu leis de culto pagão em Israel. Os estatutos de Onri. Lá mais tarde, Miqueias vai dizer: saiam dessas leis. Por isso, diz o Senhor, os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações, diz o Senhor por meio de Miqueias. Veja 1 Reis, capítulo 16, verso 25. Olha só o que a Bíblia fala de Onri. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor. Diga comigo, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Verso 26 de 1 Reis 16 diz: e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades, os ídolos vãos. E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Diga Acabe. Aí a coisa vai... Meu Deus. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, olha só, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Acabe constrói templo a Baal em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, um poste-ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Deus já estava profundamente irado com essa história toda. Deus já está por aqui com o paganismo de Israel, com as abominações, com os sacrifícios de crianças, com a depravação sexual extrema, o culto envolvia sacerdotisas e sacerdotes. Só daí você já tem uma ideia do que acontecia. Acabe será o 7º rei de Israel, e Acabe vai extrapolar tudo que a gente possa imaginar. Ele permite o culto a Baal dentro do palácio, ele constrói templo a Baal no palácio em Samaria. Acabe permite que Jezabel, sua mulher, traga lá de Sidom profetas e mais profetas de Baal, de Azera, coloca toda essa turma no palácio e faz sacrifícios e mais sacrifícios a esse Deus. Nesse contexto absolutamente decadente, deprimente, de ira divina, nesse contexto terrível, Deus se mostra gracioso contra todas as expectativas. Amém? Contra tudo que se poderia pensar sobre Deus, ele acha um homem, um tal de Elias,
Tisbe. Elias é apresentado no capítulo 17 de 1 Reis como Elias o Tisbita. A tradição nos fala de uma cidade pequenina chamada Tisbé, próxima a um local muito especial na história bíblica, o tal do Val de Jaboque. Tisbé ficava perto do Val de Jaboque. Elias era tisbita, era de Tisbé. Você sabe quem teve o nome mudado lá no Val de Jaboque? Um homem que passou a ser chamado de Israel, Jacó. Foi lá na região onde Elias viveu, que séculos antes Deus disse: vou pegar um homem de vida torta, um trapaceiro, e vou fazer desse homem um pai de multidões, conforme a promessa que eu fiz ao seu avô Abraão e a seu pai Isaque. Deus encontra Jacó no Val de Jaboque. Jacó luta com o anjo de Deus. O anjo de Deus resiste na luta, vai lutando até quase sair o sol. Jacó diz: me solta. O anjo diz: me solta. E Jacó diz: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E a Bíblia diz: o anjo de Deus o abençoou. Para mim não era anjo não, tá, gente? Para mim não era anjo não. E o anjo de Deus o abençoa ali e diz: agora você é príncipe de Deus. Você agora é Israel. Ali Deus muda a história. Ali no Val de Jaboque nasce Israel. Séculos depois é ali, ou é dali, que vai se levantar um profeta restaurador. No mesmo lugar, ou do mesmo lugar onde Deus séculos antes, fez uma grande restauração. Em Tisbé, junto ao Jaboque. Lá está Elias. Elias, eu vou ler para vocês o texto lá do Val de Jaboque, que é muito lindo, Gênesis capítulo 32. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, naquela época podia, tá, gente, poligamia. Tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio o homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Tisbé, próximo ao Jaboque, fazia parte, diz a Bíblia, do território de Gileade. Por isso Elias era tisbita, gileadita. O que há de importante em Gileade? Gileade era uma área próxima ao Jordão com poucos moradores. Era meio que desértico, uma região muito montanhosa e de pouca gente morando. Elias vem de uma cidadezinha do interior, Tisbé, das montanhas Gileade. E o nome dele em hebraico é Eliahu. Diga, Eliahu. Eliahu em hebraico significa: meu Deus é Javé, meu Deus é Jeová, meu Deus é o Eterno, ou Jeová é Deus. Esse é o sentido de Eliahu. Há até aqueles que pensam que na verdade o nome não fosse esse do profeta. Há aqueles que cogitam ser Eliahu um título, por causa do ministério dele se opondo francamente a Baal. Então surge um homem, através do qual Deus vai mostrar que Deus é misericordiosamente salvador, avivalista. O maior avivalista é o Senhor mesmo, é o Espírito Santo que está aqui no nosso meio.
Deus é aquele que pega a pessoa e a nação que está em pedaços, e acerca da qual se diz: essa nação não tem mais jeito. Quem olhasse para Israel ia dizer: não tem mais jeito, isso aí já era. Deus encontra um homem que não vai adorar os bezerros de Jeroboão, que não vai adorar o Baal de Onri, que não vai confiar na força do braço em exércitos, um homem cujo nome significa: meu Deus é Jeová. Meu Deus não é Baal, meu Deus é Javé. Baal era o deus cananita responsável pela chuva, pelo trovão, pelo relâmpago e pelo orvalho. No paganismo de Canaã, esse era Baal. Olha como Elias aparece em cena. É interessante que a Bíblia não fala muito sobre a genealogia de Elias. Elias entra na história assim, 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Baal já era. É isso que ele está dizendo. Esqueça Baal. Está entendendo, Acabe? Baal é um falso Deus. Deixa eu dizer para você, agora, eu chego a você em nome do Senhor, Deus de Israel. E o Senhor diz que só mediante a minha palavra o céu vai dar ou não chuva. Porque só há um Deus, e o seu nome é Jeová. Sequer orvalho, olha só. Nem orvalho, nem chuva, nem orvalho, nada. Terra seca. Mas a pergunta é: se nem orvalho vai cair, como é que Elias vai ter água? Porque Elias também mora lá. Elias também está em Israel. Ele, como profeta, como homem de Deus, agora está com um problema também. E ele? Como Elias vai escapar dessa disciplina do Senhor? O Deus que levanta o homem e a mulher avivados, é Ele o provedor. Quando Deus encontra alguém que pode ser a peça-chave dentro de uma família, dentro de um bairro, dentro de uma cidade, dentro de uma nação, para começar uma obra de avivamento, nada à volta desse homem ou dessa mulher, nenhuma circunstância é condicionante da história dele, porque o mesmo Deus que o chamou é o Deus provedor. Aí o Senhor diz para Elias: há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Vai para o ribeiro de Querite. 1 Reis 17, verso 5 agora. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Detalhe, essa expressão aqui fala de um córrego temporário. Águas que corriam quando havia chuva. Parou a chuva, paravam as águas. E certamente numa região um pouco deserta, para que Elias não fosse encontrado, evidentemente, por Acabe, que já estava possuído de raiva. O texto continua dizendo: e os corvos, diga corvos. Isso é importante porque Deus agora está movendo a natureza para abençoar o servo dele. A Bíblia diz: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Verso 7, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Agora se cumpre a profecia. Elias diz: não vai chover, não vai orvalhar, a terra vai ficar sequinha, Acabe. Baal não tem valor nenhum, Baal não tem poder nenhum, Baal não é nada. Só o Senhor dos exércitos, só Jeová agora vai poder abrir o céu.
Cumpre-se a profecia, os céus se fecham, o ribeiro seca, e a pergunta é: o que Elias vai fazer? Olha para o seu vizinho e diz: e agora? Não tem chuva, não tem orvalho, não tem ribeiro, não tem nada. O que Elias faz? Preste atenção. Quem se abriu para viver o avivamento de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua cidade, na sua nação, no seu tempo, tem um Deus provedor e um Deus que fala. Elias não tem que fazer nada a não ser ouvir. Ouvir. 1 Reis 17, verso 8 diz: então, diga então. A Bíblia diz: então a palavra do Senhor veio a Elias: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom. Já falamos sobre essa cidade aqui hoje. Vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva, desamparada, viúva, que te sustente. Deus manda Elias sair de Israel, ir para Sarepta, uma cidade de Sidom, na Fenícia. Isso é loucura. Isso não faz sentido nenhum, meus irmãos. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, não está preso a limites naturais, sejam eles culturais, geográficos, financeiros. Deus não está preso a nada disso. Agora, eu disse por último, financeiros, porque Deus vai colocar na vida de Elias um provedor que é uma viúva. E a primeira coisa que ele vai ver quando chegar na casa da viúva é que ela está precisando de um milagre de provisão. Estamos juntos no pensamento? Amém? Olha só, mas o Deus de Elias é o Deus de provisão. O Deus de Elias é um Deus de milagres. Lá vai Elias para Sidom. Meu Deus. 1 Reis 17, verso 10, ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Ele olha para aquela mulher, que era sidônia, que era fenícia, que não era israelita, que está colhendo gravetinhos, e diz: me dá água, por favor. Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Olha só, ela é sidônia. O teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos, para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Para que comamos a refeição e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que você disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, diga para Elias, para a mulher e sua família. Então ela abençoa filho, ela abençoa sobrinho, neto, talvez, não sei. A fartura é tanta, pois a farinha, diz o texto, na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Deus estava corrigindo o seu povo lá em Israel, na terra prometida, mas Deus estava operando milagres entre os fenícios, porque a bênção de Deus estava com Elias. Elias era um homem que tinha o fogo do avivamento.
Amém? Veja a continuação da história e o fim dela. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. O menino morreu. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? A ideia dela é de que a presença do homem de Deus ali traria juízo contra os pecados dela. Ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço, do seu colo, e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Mas a frase da viúva é: você veio aqui, homem de Deus, lembrar-me do meu pecado. Precisamos fazer uma pergunta: qual a importância nessa história de Sidom? A grande cidade de Sidom, na Fenícia. A arqueologia tem novamente algo para nos dizer muito importante. Astarote ou Astarte era a mais importante deusa dos fenícios. Só que no panteão dos fenícios, no conjunto dos deuses deles, descubra, se puder, quem era o pai de Astarote. Baal. O mesmo Baal contra quem Elias luta em Israel é o pai da principal deusa adorada em Sidom. Era a deusa da fertilidade, e a Bíblia diz que o que da mulher morreu? Seu ano. Astarote, deusa da fertilidade, da sexualidade, da guerra, deusa da lua, era adorada principalmente em Tiro, Sidom e Biblos, 3 cidades da Fenícia. Outro detalhe importante: Sidom era a cidade natal, ou a cidade onde reinava o pai da mulher com quem o rei Acabe tinha se casado. Etbaal, diz o texto, era rei dos sidônios. Deus manda Elias justamente para a garganta do dragão. Ele sai de Israel porque profetizou contra Acabe, e vai para a terra da cidade do sogro de Acabe, onde a filha de Baal, a falsa deusa Astarote, era cultuada. Ele sai em guerra contra Baal, e agora está em guerra contra Astarote. Estamos juntos? Deus é o Deus que levanta homens e mulheres avivados e opera a salvação dentro do território do inimigo, no mais profundo do território do inimigo. Lá no coração das trevas, Deus agora envia Elias. E no coração das trevas, milagres vão acontecer. Primeiro, o azeite da botija e a farinha da panela são multiplicados. Depois, o menino que estava morto ressuscita. Nessa noite, antes de irmos para o fim da mensagem, talvez nós olhemos para as situações à nossa volta e digamos: meu Deus, isso aqui é difícil demais para mim. A Bíblia fala algo lá no Salmo capítulo 2, que é exatamente o que está acontecendo aqui na história de Elias. Deus zomba dos nossos inimigos.
Deus zomba. Deus está zombando de Baal, Deus está zombando de Astarote, desses ídolos pagãos, desses falsos deuses, trazendo salvação, libertação e cura dentro do território inimigo. Bem, a Bíblia diz que por causa da obediência de Elias, essa mulher irá reconhecer que o Deus dele é o Deus verdadeiro. 1 Reis, capítulo 17, verso 24. Agora tenho eu bem a certeza de que és um profeta, retorquiu a mulher, e que tudo o que dizes vem do Senhor. Agora para ela, o Deus de Elias não é apenas o Deus de Elias, é o Senhor. Mas o que eu quero dizer nessa noite, o Espírito Santo está nos dizendo é que o Deus de Elias é o nosso. É o nosso Deus. Tiago capítulo 5, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. 1 Reis 18 diz: sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, exatamente o que Tiago contou, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Olha o final da história. Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? É você que está causando essa seca terrível aqui, esse problema todo? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Baalim é o plural de Baal, aos Baals. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu todos os profetas no Monte Carmelo, os profetas no Monte Carmelo. Verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis? Vocês vão ficar vacilando entre 2 pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu, o povo ficou em silêncio. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. O texto faz questão de fazer referência à origem de Elias aqui indiretamente. Elias de Tisbe de Jaboque. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, e é esse momento que estamos celebrando hoje aqui, porque o horário do sacrifício da tarde em Israel é por volta das 3 horas, hora em que Jesus na cruz do Calvário rende o seu espírito. É nesse horário que Elias vai fazer o sacrifício, por volta do sacrifício da tarde, diz o texto. No momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, a hora em que Jesus mais tarde ofereceria o Espírito na cruz, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só! Nada mais é que o nome de Elias.
O Senhor é Deus, Eliahu. O Senhor é Deus. Elias vai entrar para a história como um reformador em Israel, como um avivalista. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído. Diga: há ruído. Olha para o seu irmão e diga: há ruído de uma abundante chuva. Meus irmãos, não havia som nenhum. Algumas traduções dizem: já se ouve. Não tinha som nenhum, não tinha nada. O ruído estava nos ouvidos de profeta. A nuvem de chuva estava nos olhos do profeta. Elias vai dizer para o servo dele: vai ali. Elias está orando no canto, vai ali, vê o que você, me diz o que você vê. E o servo do profeta Elias diz: eu estou vendo uma mão pequenininha, tamanho da mão de homem. Não tinha som nenhum. Já se ouve de Elias, é o já se ouve de quem crê. Temos alguém aqui que crê novamente? Já se ouve um ruído de uma abundante chuva. Há uns sinais aí de que Deus vai fazer algo glorioso. Está vendo, Acabe? O Deus de Israel, não Baal. O Baal não pôde fazer nada. O Baal ficou 3 anos e 6 meses impotente, chupando o dedo, sem conseguir fazer cair uma gota de chuva. Mas o Deus de Israel, o Deus diante de quem eu estou, Acabe, Ele me faz ouvir um som. E o texto continua: Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte de Carmelo, ao cume do Carmelo, se inclinou por terra, pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Temos alguém de fé aqui nessa noite? Então seja chato na sua busca do avivamento. Seja persistente em crer. Não seja frouxo, frouxa, mole, desanimado. Persista, porque Deus é poderoso. Ele ouve o clamor. Ele está lá prostradinho. Está lá com o seu rosto entre os joelhos: Senhor, o Senhor me disse, Senhor, cumpre a tua palavra. Deus já tinha dito que ia mandar chuva, mas Elias pede o cumprimento. Cumpre, mesma coisa que Davi, mas antes tinha feito, né? Deus disse: eu vou estabelecer tua casa para sempre. Davi, antes de morrer, disse: Senhor, cumpre a tua palavra. Olha o que o Senhor prometeu: cumpre a tua palavra, estabelece minha casa, Senhor. Elias está fazendo a mesma coisa. Temos promessa de avivamento, amados? Senhor, e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo no mar. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entretanto, diga entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. A Bíblia diz: Acabe subiu ao carro e foi para Israel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, ou seja, apertou o cinto, ajustou o cinto, e foi correndo adiante de Acabe até Israel. Elias foi, Azenbolt ficou no chinelo agora aqui com Elias. Mais rápido que o fogo. Elias, homem sobre quem Deus pôs a sua mão. Gente cheia do Espírito Santo é gente animada, viu, meus irmãos? É gente, meu Deus, minha família tá bom, tua família tá, mas Deus é maior, é o Deus de Elias. Israel estava descendo ladeira abaixo, e o povo teve que dizer: não é Baal que é Deus, não, é o Senhor mesmo.
Baal não fez nada, Baal não está com nada, Baal não resolve nada, o Senhor é Deus. Um homem que vai lá para Sidom, e Deus usa para levantar dos mortos o filho de uma Sidônia, uma mulher do povo de Jezabel. Meu Deus do céu, esse é o Deus do avivamento, meus irmãos.